Olá, eu sou Priscila Lima, médica ginecologista, especialista em reprodução humana. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre as malformações uterinas. Quais são as malformações uterinas? Quais são os tipos? O que elas interferem na fertilidade? Quais são os prováveis sintomas? E o que fazer para o tratamento dessas malformações uterinas? Na verdade, as malformações uterinas, elas são fenômenos raros, mas em alguns casos a gente desconfia da malformação porque a paciente apresenta algum tipo de quadro clínico. Na maioria das vezes, a mulher não tem nenhum sintoma específico para a gente desconfiar de uma malformação uterina. Mas em casos em que a mulher apresenta abortos repetidos, abortos de repetição, alguma dificuldade para engravidar, ou a famosa falha de implantação, que é quando a gente coloca o embrião dentro do útero num processo de fertilização in vitro e esse embrião não evolui ou o embrião não apresenta uma implantação, a gente tem que investigar se a cavidade uterina, se o formato do útero é adequado ou se ele apresenta alguma malformação, que em geral é congênita. O que é congênito? A mulher nasceu com o útero daquela forma. Então, nesses casos, a gente faz o exame para descobrir. Mas, na maioria das vezes, isso é diagnosticado ao acaso. A mulher faz um exame e ela descobre que ela tem essa malformação uterina. As principais malformações uterinas são o útero de Delfo, que é como se a mulher tivesse dois úteros, o útero bicorno, que é um útero parecido com o formato de coração. Às vezes ela tem um útero unicorno, que é como se fosse a metade do útero, é um útero pequeno. Algumas pessoas chamam isso de útero infantil, um útero bem pequeno. E o útero septado, que apresenta um septo dentro do útero, dividindo as cavidades. Muitas vezes não é fácil saber qual tipo de malformação com poucos exames. Às vezes a gente tem que complementar o exame, uma ressonância magnética de pelve, uma histeroscopia diagnóstica e o exame que pode desconfiar, mas às vezes não faz o diagnóstico, é um ultrassom transvaginal simples. Então, uma vez que a gente suspeita, a gente tem que fazer a diferenciação desses tipos de útero, porque muitas vezes no ultrassom não é possível diferenciar qual é a malformação uterina. Só dá para a gente saber que há alguma malformação uterina. Feito o diagnóstico, também, na maioria das vezes, não é realizada uma cirurgia de correção. Na maioria dos casos, isso não é feito, com exceção do útero septado, que dependendo do tamanho do septo, a gente faz uma cirurgia para correção, que é a cirurgia por via endoscópica, que é chamada de histeroscopia. Em alguns casos, é necessário complementar a histeroscopia, que é feita por via vaginal, com a laparoscopia, que é uma cirurgia feita por via abdominal, para fazer um melhor diagnóstico e fazer o melhor tratamento. Então, uma vez feito o diagnóstico de malformação uterina, a gente tem que avaliar qual é o melhor tipo de tratamento, que na maioria das vezes não vai ser cirúrgico, na maioria das vezes o tratamento vai ser, que a gente chama de expectante, a gente vai observar. E principalmente após a mulher engravidar, e aí a gente tem que tomar alguns cuidados, porque ela tem maior risco de ter aborto ou parto prematuro. Então, nesses casos, o pré-natal deve ser feito de forma cuidadosa. Muitas vezes a gente usa uma progesterona, uma medicação para ajudar ali no relaxamento uterino. E em alguns casos também, em exceções, o útero não segura o bebê. E a gente tem que fazer um procedimento chamado cerclagem, que é fazer um nó, um ponto para amarrar o colo uterino. Então, as malformações são alterações raras, mas é importante a gente desconfiar, porque se não há uma hipótese diagnóstica, a gente não vai fazer o tratamento adequado. Bom, em alguns casos de malformações uterinas, de alterações dentro da cavidade uterina, podem levar a uma grande dificuldade para engravidar, sendo por repetidas falhas de implantação ou por repetidos abortos ou partos prematuros. Em alguns casos, a possibilidade de gravidez com esse útero é muito pequena. Então, nesses casos, às vezes a gente indica o útero de substituição, ou o útero voluntário, que é utilizar o útero de uma outra mulher
para abrigar aquele embrião desta outra mulher que tem a malformação uterina. Bom, espero que tenham gostado do nosso vídeo, curtam a nossa página, continuem nos acompanhando que em breve teremos mais vídeos no nosso canal.